Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tome sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 13 e 14. Eu vou pedir, por gentileza, você deixar aberto nesse texto, porque nós vamos voltar a esta carta. Efésios 1, 13 e 14. Vamos nos colocar de pé por reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Querido Deus, querido Pai, venha me ungir agora para pregar a Tua palavra, perdoe os meus pecados, venha ungir cada um dos meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem, e que possamos, ó Pai, colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Podemos sentar. Por favor, deixe aberto, porque nós vamos usar 3 cartas que estão aí na sequência: Efésios, Filipenses e Colossenses. Por que eu vou usar textos dessas 3 cartas paulinas? Porque elas trazem uma palavra de muito conforto para nós. Elas trazem uma palavra de encorajamento. Especialmente essas 3: Efésios, Filipenses e Colossenses. Aliás, 3 cartas que foram escritas na prisão. Outras cartas de Paulo também foram escritas na prisão. Mas eu separei alguns textos dessas 3, porque elas trazem uma mensagem para nós, de que a vida não é só comer, beber, dormir, trabalhar, limpar a casa e ficar estressado por causa do barulho dos vizinhos. tem algo muito melhor para nós que nos espera, amém, queridos? 3 cartas escritas na cadeia. E quando eu digo cadeia, não pense nessa cadeia dos nossos dias, em que o preso toma solzinho, joga futebol, recebe visitas. Eram verdadeiras masmorras, as cadeias romanas, masmorras romanas, verdadeiros buracos, a cerca de 15 metros abaixo da terra, buracos pequenos, úmidos, frio, era um verdadeiro sofrimento. E o apóstolo Paulo, de dentro dessas masmorras, ele escreve então, recebe essas revelações maravilhosas de Deus para nós. Foi justamente ali que o apóstolo Paulo recebeu as maiores revelações de Deus, na cadeia, dentro de uma masmorra. E Paulo, os irmãos sabem, conhecem a história dele, foi um homem que recebeu uma missão tremenda de Deus. Um homem usadíssimo por Deus, mas sofreu terrivelmente essas situações de prisão. Queridos, as aparentes derrotas que nós sofremos aqui nessa vida, Deus usa delas para fazer coisas maravilhosas. Amém? As aparentes tragédias, derrotas, os sofrimentos que nós enfrentamos aqui, Deus usa e transforma em grandes vitórias para nós. Diga: louvado seja Deus. O apóstolo Paulo recebeu muitas novas revelações que nem mesmo os outros apóstolos receberam. E ele foi usado por Deus para que muita gente ali na Europa
se convertesse. Não apenas na Europa, mas na Ásia, em todos os lugares por onde o apóstolo Paulo passou. Deus usou dele para que muita gente se convertesse. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, apareceu pessoalmente a Paulo. Assim que ressuscitou, ele apareceu primeiramente aos 2 discípulos de Emaús, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12, ele apareceu a todos os apóstolos e finalmente, então, ele apareceu pessoalmente a Paulo. E agora, justamente esse homem de Deus, usadíssimo por Deus, está na cadeia. Justamente ele perdeu a sua liberdade. E na verdade, ele poderia se queixar com Deus. Ele poderia dizer, mas Deus, como assim? O Senhor me deu uma missão maravilhosa. Eu não sou tão velho assim para estar aqui nessa masmorra fria, mal cheirosa e horrenda. Lá fora eu poderia fazer muito mais para o Senhor. Ele poderia estar reclamando com Deus. Mas não. Ele está firme com Deus. Pelo contrário, ele diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? A palavra não está algemada. Eu estou preso como um criminoso. Ele diz isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 9. Eu estou preso como se fosse um criminoso, mas a palavra não está algemada. Glória a Deus. Amados, os consolos de Deus, eles nos alcançam em qualquer circunstância. Você vai receber o consolo de Deus sempre. Mesmo nos piores momentos da tua vida, o consolo de Deus não vai te faltar em nome de Jesus, amém? Nos piores momentos, nos maiores desesperos da vida, Deus sempre abre uma janela para as suas promessas. E as promessas de Deus, elas são mais firmes do que os fundamentos da terra. Glória a Deus. Então eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Todo desespero, toda situação adversa que você está enfrentando, que você está passando, Deus vai transformar em bênçãos. Amém. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar tragédias em bênção. Glória a Deus. As promessas de Deus são maravilhosas. Mas o que é que Deus revelou a Paulo ali naquelas masmorras frias? Claro que não dá para a gente falar de tudo, mas eu separei algumas coisas, alguns textos. Eu quero pensar um pouco com você sobre isso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Avance um pouquinho do versículo, aí mesmo em Efésios capítulo 1, o verso 13 e o 14. Não agora, por favor. Verso 19 e ao 22. 13 e 14 já lemos. 19 ao 22. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando da fidelidade de Deus pelo dom do Espírito Santo. No 13 e 14, nós lemos que fomos selados com o selo da promessa. Aqui, uma promessa de Deus maravilhosa para nós, é a garantia, uma garantia que nós temos de Deus para toda a eternidade. Uma garantia que não tem prazo de validade.
qual é o significado desse selo que está dizendo para nós? No verso 13 e 14. Fostes selados com o selo da promessa. Qual o significado desse selo? Pensando nas coisas naturais, do mundo natural, o selo é uma garantia de que um determinado produto, uma determinada mercadoria, vai chegar ao seu destino final, com certeza, sem que ninguém mexa naquele produto, naquela mercadoria. Os mais jovens da minha época, os mais jovens do meu tempo, não faz tanto tempo assim, vão se lembrar das cartas. Lembra que a gente mandava as cartas? Não sei se ainda hoje em dia se envia cartas, mas quando você colocava um selo na carta, o correio carimbava aquele selo, você tinha uma certeza que aquela carta chegaria ao destino final. E se por algum motivo aquela carta não pudesse ser entregue ao destinatário, você tinha certeza que ela voltaria para você. Então o selo é essa garantia que aquele negócio, aquele produto vai chegar ao seu destino final. Queridos, foi isso que Deus fez conosco. Foi isso que Deus fez com você. Deus colocou um selo em você. Deus colocou essa garantia em você. Quando você ouviu a palavra de Deus, quando você creu no Senhor Jesus e na sua palavra, é o que Ele está dizendo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados. Diga, fui selado. Fostes selados com o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Estamos aqui, eu e você, selados por Deus, percorrendo a nossa trajetória, com a garantia que nós chegaremos lá no final. Graças a Deus, foi isso que Deus fez conosco. E mais, o maligno não pode nos tocar. Está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 18. O maligno não nos toca. Você tem essa certeza, você tem essa garantia, que você está aqui nessa caminhada, nesse trajeto, e que você vai chegar lá, a Jesus Cristo, ou pelo arrebatamento da igreja, ou pela ressurreição do teu corpo. Você vai chegar lá. Diga, eu creio, Senhor. Amém. E o maligno não pode nos tocar. Com este selo, é como se Deus estivesse dizendo assim: você me pertence. Amém? É como se Deus estivesse dizendo: você é meu. Quando a gente está no restaurante e vem o prato de entrada, aí você saboreia aquele prato de entrada, imaginando aquele prato delicioso de entrada, você fica já imaginando no prato principal que vai chegar. Pelo prato de entrada você já tem uma ideia, você tem uma noção do que vai ser, você já tem um gostinho do que será o prato principal. Nós vivendo aqui nesse mundo, selados pelo Espírito Santo de Deus, com o selo da promessa, nós já experimentamos o que virá depois. Amém. Estamos aqui desfrutando do pratinho da entrada e sabemos o que há de vir será muito melhor ainda. Diga graças a Deus. O Espírito Santo de Deus é a nossa garantia, e um dia nós receberemos essa bendita esperança, essa bendita herança de Deus para nós a receberemos um dia. Alguém escreveu um hino e a pessoa foi muito ungida, foi muito feliz, quando escreveu um hino que diz assim: quem vai apagar o selo que há em mim? Eu tenho a marca da promessa. Tentam me destruir, tentam entulhar meus poços, tentam me fazer desistir, tentam me fazer parar, mas quem vai apagar o selo que há em mim? O hino está falando disso, dessa promessa maravilhosa. Louvado seja Deus. Esse Espírito Santo que habita dentro de você,
nunca vai te deixar. Amém. Esse Espírito Santo que habita dentro de você, pela tua fé em Jesus Cristo, nunca vai te abandonar, nunca vai se afastar de você. Uma outra revelação maravilhosa é essa que você leu comigo do 19 ao 22. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Que coisa maravilhosa! Que mensagem mais maravilhosa! Ali onde o Senhor Jesus está assentado à direita do Pai, eu e você estamos também. Amém. Aonde o Senhor Jesus está assentado à destra do Pai, eu e você estamos também. Mesmo que ainda não tenhamos chegado lá, ainda estamos vivendo aqui, mas já estamos com esse lugar garantido. Glória a Deus. Jesus conquistou esse lugar por nós. Apesar de não estarmos lá ainda, mas temos a certeza de que o nosso lugar está garantido. Quando você vai viajar, você compra um pacote de viagem, você faz a reserva, você paga. Você compra o bilhete aéreo, digamos, lá naquela empresa, em todo o sistema da empresa vai estar o seu nome lá, e aquele lugar escrito reservado. Você ainda não chegou o dia da viagem ainda, você ainda não está lá, mas o teu lugar está lá, escrito o teu nome, e está escrito lá que está reservado para você. Jesus é a nossa reserva do céu. Jesus é o nosso bilhete da nossa viagem. Ele é a garantia que o nosso lugar está reservado. Pastor, mas nós não merecemos. Sim, nós não merecemos. O que eu fiz? Eu não fiz nada por merecer. Sim, nós não fizemos nada por merecer. Tudo é puramente pela graça e pela misericórdia de Deus. Diga, pela graça e pela misericórdia de um Deus tão bom. Uma pergunta que todas as pessoas deveriam ouvir nessa vida. Todo mundo deveria ouvir essa pergunta. Você tem um lugar garantido no céu? No século XVIII, havia um filósofo na França muito famoso. Seu nome era Voltaire. Aliás, Voltaire era um pseudônimo dele. E esse filósofo, ele era muito conhecido por zombar dos crentes. Ele adorava tirar uma onda na cara dos cristãos e colocar a Bíblia em dúvida, questionar a Bíblia. E ele era muito famoso e muito admirado também. Um dia, o rei da Alemanha convidou Voltaire para um evento na Alemanha. E lá foi ele. E lá estava ele num banquete. E ele pensou, bom, é mais uma oportunidade para eu tirar uma onda na cara dos crentes. Então, em determinado momento, ele se levantou e disse assim: quem gostaria de comprar o meu lugar no céu? Eu vendo meu lugar no céu por 1 marco alemão. Uma moeda. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer com isso que essa história de céu, isso é balela. Mas das autoridades do rei ali se levantou e disse: Senhor Voltaire, o senhor aqui está na Alemanha,
E nós temos uma lei aqui. E a nossa lei diz que para uma pessoa vender alguma coisa, ela precisa primeiro comprovar de que realmente ela é o dono daquilo que ela está vendendo. O senhor Voltaire, por acaso, poderia comprovar que tem um lugar garantido no céu? E ele então ficou corado de vergonha e sentou e ficou muito quietinho no seu canto. Jesus é a nossa garantia. Jesus é o nosso bilhete de passagem. Jesus é o nosso comprovante do nosso lugar no céu. Diga graças a Deus. E todas as pessoas precisavam também ouvir isso. Todas as pessoas do mundo precisavam ouvir isso. Sem o sangue de Jesus Cristo, não se pode entrar no céu. Sem a fé na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, não tem como alguém entrar no céu. E alguém poderia dizer, mas eu tenho tantas outras coisas, eu sou uma pessoa boa, eu amo a todas as pessoas, eu ajudei muita gente, eu não desejo mal para ninguém, eu tenho uma família maravilhosa, eu até fui na igreja algumas vezes. Ele vai dizer, não. Sem a fé no sangue de Jesus, sem a fé no Senhor Jesus como único Senhor e soberano Salvador, não tem como alguém entrar no céu. Mas há uma outra revelação tremenda aqui, eu quero pensar com você, também recebida na cadeia. Próxima carta é Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Filipenses 1, 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, toma posse dessa palavra. Você não é qualquer um. Um dia você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação. Um dia você creu naquele que está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, acima de todo nome que existe no céu e na terra. Queridos, ele está dizendo agora que ele começou naquele dia que você ouviu e que você creu. Eu não sei como aconteceu na tua vida, cada um de nós tem uma história para contar. Eu sei o dia que eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus, eu criei no Senhor Jesus. Ele está dizendo agora que a partir daquele dia, ele começou ali uma boa obra e ele vai completar em Cristo Jesus. Eu tenho pena quando eu vejo pessoas invocando outros nomes. Eu tenho pena quando eu vejo pessoas buscando força e poder em outras coisas, que não no Senhor Jesus. Ah, pastor, mas o santo fulano, a santa fulana, os santos foram pessoas maravilhosas, que viveram aqui nessa terra, cumpriram com seu papel aqui diante de Deus, e foram para a glória, foram para o céu. A Virgem Maria foi uma mulher maravilhosa, digna de ser imitada. Foi uma serva de Deus tremendo, mas morreu e foi para a glória, foi para o céu. Ah, pastor, mas o arcanjo Miguel é um anjo especial. O arcanjo é a categoria mais alta dos anjos. Arcanjo Miguel guerreou no céu com Satanás.
Arcanjo Miguel guerreou no céu disputando o corpo de Moisés com o diabo. É um anjo poderosíssimo, mas a Bíblia diz que é o Senhor Jesus que está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo poder, acima de todo nome que se possa referir aqui, no céu, na terra e em qualquer lugar. De eternidade em eternidade, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, foi o versículo que me trouxe para o Evangelho. Foi Atos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu chamei meu líder, na hora, e perguntei: que é isso? Como assim? Por que é que nós invocamos tantos nomes aqui? Ele disse: não, você está com uma ideia protestante. Eu falei: independente se eu estou com uma ideia protestante, eu quero entender isso aqui. O senhor me explique. Porque nós invocamos aqui um monte de nomes. E aqui está escrito que não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E naquele momento, então, Deus começou uma boa obra em mim, e Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Essa é a minha história, e você tem a sua também, do dia que você recebeu a revelação de Deus para o teu coração. Olha que promessa maravilhosa. Ele vai completar a boa obra que começou um dia até o dia de Jesus Cristo. Deus não faz nada pela metade. Ele está dizendo que vai completar, Ele vai completar. Amém? Até o dia de Jesus Cristo. Jesus é a nossa garantia de que o Deus Todo-Poderoso estará sempre operando em nós, todos os dias da nossa vida. Ele não cessa de nos amar, mas Ele também não cessa de nos exortar. Amém? Ele não cessa de nos amar, mas também não cessa de nos corrigir, porque Ele ama. Todo pai que ama corrige o filho, porque ama, corrige. Amém? Ele não cessa de nos exortar para deixarmos o mundo, para deixarmos o pecado e buscarmos uma vida de santidade com Ele. E também não deixa de nos encorajar a cada dia, a cada manhã. Cada dia, quando você acorda, você pensa: puxa, tenho compromisso com as crianças, com meus filhos, eu tenho compromisso com o trabalho, eu tenho compromisso com tal coisa. É Deus chamando você, encorajando você. Ele não cansa de amar, mas também não cansa de exortar, e também não cansa de encorajar a cada dia, a cada manhã. Diga glória a Deus. Aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Isso não significa que eu vou ficar de braços cruzados, porque Ele que vai completar a boa obra em mim. Não. Absolutamente. Nos encorajar em que sentido? No sentido de que o nosso esforço nunca é vão. 1 Coríntios, Paulo diz, capítulo 15, verso 58. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar mais uma revelação tremenda. Aí mesmo em Filipenses, agora no capítulo 3. Leia comigo, por favor. Filipenses 3, o verso 20. O 20 e o 21. Amém? Acharam? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Uma pergunta: aonde está a nossa pátria? Brasil? Israel? Não. Nós temos uma nova pátria. Nossa pátria está lá nos céus. Isso quer dizer que quando eu morrer, eu não estarei morto. Eu estarei voltando para minha casa. Amém? Quando eu morrer, eu não estarei morto. Um pastor missionário, já falecido no ano de 92, ele tinha uma casa ampla, ele tinha uma família grande, tinha 12 filhos, uma casa muito bonita, e ele colocou uma placa de madeira na parede, e a placa estava escrito assim: de passagem. Qual era o propósito? Ele amava muito a família, os filhos, aquela casa bonita, mas ele queria estar sempre lembrando que tudo isso era de passagem, que ele estava aqui de passagem. Eu e a pastora Ângela, esse ano estaremos completando 38 anos de casados. Para a glória de Deus, ela é uma esposa maravilhosa, e eu sou apaixonado também pelos nossos 3 filhos. Meus 3 filhos me enchem de orgulho. Às vezes eu penso: Deus, será que eu não estou pecando? Tendo tanto orgulho dos meus 3 filhos, eles me dão muita honra. E a esposa me tolerando por quase 4 décadas. Eu acho que qualquer uma não me suportaria. E olha que eu tive muitas namoradas, mas eu creio que não seria qualquer uma que me toleraria tanto tempo. Eu amo nosso apartamento, onde moramos há 38 anos, vai completar. Mas eu tenho sempre a consciência que estou aqui de passagem. Amém? A nossa pátria está lá no céu. Queridos, nós não temos noção, eu acho que nós não conseguimos alcançar com a nossa mente o que essa palavra está dizendo. Essa revelação que o apóstolo recebeu na cadeia. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar todas as coisas a si mesmo. Eu acho que nós não temos nós não conseguimos alcançar plenamente o que essa palavra está dizendo para nós. Estaremos assentados sobre todos os principados e potestades e poderes e domínios, juntamente com Cristo Jesus, à direita de Deus. Nós também lá, eu e você, juntamente com Cristo Jesus, à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, em nome que se possa pronunciar. Glória a Deus. Acima até de milhões e bilhões de anjos. Não, eu acho que nós não conseguimos alcançar isso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para os que o amam.
Vale muito a pena a gente ser fiel a Deus aqui. Sofremos aqui às vezes, como sofremos às vezes, mas vale muito a pena a gente se esforçar. Nunca olhos nenhum viram, ouvidos humanos nenhum ouviram, coração humano nenhum jamais sentiu o que é que Deus tem reservado para aqueles que o amam lá no céu. Graças a Deus. Graças a Deus. Não pensa que chegaremos lá no céu e ficaremos sentados lá sobre uma nuvem, tocando lá um violãozinho, um tecladinho, ou ali num cantinho do céu, quietinho. Não. Gloriosas tarefas de Deus aguardam por nós do céu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa casa aqui na terra é o nosso melhor lugar. Todos nós amamos a nossa casa. Quando você sai de viagem, você tira umas férias, você pode ir no lugar mais maravilhoso que for. Mas a alegria maior é quando você volta para sua casa. A melhor casa está lá, quando iremos para lá. Depois dessa viagem aqui. Aqui é uma estação. Estamos em uma estação. A casa melhor está esperando por nós. Conta-se que um peregrino estava caminhando em suas andanças por aí, e ele avistou um mosteiro. Aí ele viu aquele mosteiro de longe, ele foi até aquele mosteiro, bateu na porta, o monge abriu a porta e ele disse: olha, eu estou muito cansado. O senhor não teria aí um quartinho, um lugarzinho para eu descansar? O monge falou: claro, entra aqui, eu tenho um quarto aqui, especial para você. Aí o peregrino entrou, quando estava no quarto, chegou no quarto, não tinha nada no quarto, a não ser um saco no chão, um saco cheio de palhas. E o peregrino olhou assim, sem entender, perguntou para o monge: mas cadê os móveis? E o monge falou: boa pergunta. E os seus móveis, cadê? O peregrino disse: mas eu não tenho móveis, eu só estou aqui de passagem. O monge falou: nós também. Nós também estamos aqui só de passagem. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 22. Escute com carinho. Tendes chegado ao Monte Sião. Não está falando do Monte Sião que está lá em Jerusalém. Esse Monte Sião daqui da terra, não. É uma linguagem figurada do céu. Tendes chegado ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a incontáveis exércitos de anjos, e à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, os primeiros que já morreram antes de nós. E tende chegado também a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, os que morreram em Cristo Jesus, e a Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Mas não está dizendo que nós vamos chegar lá. Está dizendo: tendes chegado. Ou seja, você já chegou. Você mesmo estando ainda aqui, você já chegou neste lugar maravilhoso, na presença de Deus, de todos os primogênitos, os que já morreram em Cristo, todos os justos, todos aqueles que foram justificados em Cristo e que já partiram. Tende chegado a Deus, tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando você está comendo, você está na refeição, você tem diante do seu prato uma colherinha de sobremesa.
Você está saboreando a tua refeição, mas você está lembrando que tem algo melhor para vir. Você está comendo e você está lembrando, opa, vai ter sobremesa. Diga comigo, o melhor está por vir. Amém. Queridos, nós temos uma esperança viva. Nós temos uma esperança viva que nunca vai morrer. Os incrédulos dizem assim, a esperança é a última que morre. Não, para o crente, a esperança nunca morre. Nós morremos cheios de esperança de que estamos voltando para casa. Amém. Estamos voltando para o nosso lar, para a verdadeira pátria celestial. Glória a Deus. Paulo diz ainda em Colossenses capítulo 1, no verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A nossa esperança está preservada nos céus. Às vezes nós não entendemos os sofrimentos aqui. Não é verdade? Às vezes a gente não entende os sofrimentos que nós passamos aqui nesta vida. Mas a Bíblia nos diz, em Romanos 8, verso 18, os sofrimentos dessa época não são para ser comparados com a glória eterna que está por vir. Amém. Os sofrimentos aqui não são nada comparados à glória futura que espera por nós. Mesmo quando nós passamos os piores momentos aqui nesta vida, mesmo quando enfrentamos sofrimentos mais terríveis aqui, não são nada quando comparados com a glória futura que nos espera no céu. E muitas vezes passamos sofrimentos terríveis. Tem um pastor, um missionário, que já pregou para nós, muitas vezes, nos congressos que fomos, e hoje ele está bem velhinho. Ele teve uma vida inteira dedicada a Deus. E ele está muito enfermo. Já passou, parece que por 3 cirurgias. E cirurgias de 14 horas de duração. Sabe o que ele disse a um pastor colega quando foi visitar pela última vez? Ele disse, eu louvo ao meu Deus. Às vezes nós não entendemos os sofrimentos aqui. Nós sabemos que a glória futura é muito maior, espera por nós. Diga, eu louvo ao meu Deus. Bom, eu preciso terminar. Em Colossenses, não precisa abrir, mas em Colossenses, no capítulo 3, do verso 3 a 4, a Bíblia diz assim, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Escute com carinho. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Você entende isso? Diga, minha vida está escondida com Cristo em Deus. Não é o pastor que está dizendo, é Deus que está dizendo. É a palavra que está dizendo, que a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, e esse dia está muito breve, então vós também sereis manifestados com Ele. Glória a Deus, glória a Deus, manifestado com Ele em glória, não é de qualquer jeito não, em glória. Será que conseguimos entender isso? A nossa vida escondida com Cristo em Deus. Glória, que vitória, quando Ele voltar, nós também seremos manifestados com Ele. Que vitória, que triunfo maravilhoso. Queridos, tudo passa.
passa, mas Jesus vem. Os homens mais importantes do mundo passam, mas Jesus vem. Os homens mais ricos deste mundo passam, mas Jesus vem. Amém. Finalmente, eu quero deixar uma palavra em Mateus 25:13, que diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. E 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, diz: por esta razão, por causa de tudo isso que espera por nós, por esta razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz e sem mancha, irrepreensíveis. Ou seja, devemos nos empenhar para sermos achados por Ele em paz, sem mancha, irrepreensíveis. Há muitos cristãos vivendo brigados com outros cristãos. Isso é terrível, porque a Bíblia diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Empenhai-vos, esforçai-vos, para seres achados em paz, sem mancha, irrepreensível. Meu desejo e a minha oração é que você possa se empenhar, não apenas hoje, não apenas aqui, mas amanhã, quando você acordar e começar uma nova semana, um novo dia, a partir de amanhã, empenhai-vos. Por quê? Porque Deus é fiel. E esse futuro, essa glória futura tão gloriosa que Ele preparou para nós, com muito amor, vale a pena a gente se esforçar. Amém. Empenhai-vos para seres achados em paz, sem mancha, irrepreensíveis. Oremos a Ele. Curve sua fronte, por favor. Querido Deus, querido Pai, nós fizemos uma explanação muito simples da Tua Palavra, muito breve também. Quantas coisas maravilhosas nós temos em Tua Palavra santa, bendita e maravilhosa. Querido Deus, ajuda-nos a completar a carreira. Ajuda-nos, ó Deus, a completar como o apóstolo Paulo completou, declarando no final: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor Jesus, o Teu reino não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo ali, ei-lo aqui, porque o Teu reino está dentro de nós. Pai Santo, Pai querido, nós nos apropriamos nesta manhã de todas as virtudes de um cidadão do Teu reino, que o Senhor comprou para nós com o Seu próprio sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque está dentro de mim. Pela Tua graça, pelo Teu auxílio, vão seguindo, caminhando o caminho da humildade de espírito, do chorar das minhas fraquezas, do arrepender dos meus pecados, o caminho da mansidão, o caminho da paz, o caminho da remoção de todas as manchas, de todas as impurezas, de uma pureza de coração, da paz que excede todo entendimento. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pelas lutas e sofrimentos que enfrentamos aqui. E a Tua palavra diz que não são para ser comparados com a glória
futura que há de vir. O melhor está por vir, Senhor. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira, será maior do que a primeira, Senhor. Muito obrigado, Deus. Tributamos a Ti nesta manhã toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, consagramos essa semana a Ti, cada lar, cada família, cada casa está conectada, ó Deus, através do vídeo. Nós abençoamos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém.